Marcelo, como foi o nascimento do Sindipúblicos? Quais eram as urgências e quais eram as resistências? É o seguinte, o nascimento do Sindipúblico se deu com o movimento que havia. Antes não havia sindicato, mas havia associações. Os servidores públicos eles constituíram associações que até continuaram a existir, mesmo depois da fundação do sindicato. Porque o sindicato ele dá uma prerrogativa que a associação não tem, de representar a categoria, de você ter condições de negociar com mais autoridade, porque essas são as prerrogativas de um sindicato mesmo, né? E então havia um movimento de federação de associações. Nisso veio a Constituição, garantiu o direito do servidor público aos servidores. Só que, para conseguir, a nossa ideia, como eu falei, era criar um sindicato amplo que envolvesse todos os servidores do Estado. A gente não isso aí foi um grande empecilho. Por quê? Porque havia categorias já organizadas que tinham uma identidade própria, como eu diria, dos professores, dos fiscais do Estado, que também criaram seus próprios sindicatos. A Polícia Civil não se unificaram. E tinha, dentro do Executivo, por exemplo, tinha o pessoal da administração direta, que é ligado às autarquias, e tinha, aliás, as secretarias de Estado, e as da indireta, que é onde ficou situado o Sindipúblicos, passou a representar as diversas autarquias, né? Empresas públicas, como a Ceturb, e tinha, na época, a Encap, as empresas da agricultura, e sociedades de economia mista também, ligadas ao Estado. E, num segundo momento, nós brigamos muito por isso e conseguimos fazer a unificação também da administração direta e indireta, que era o CISEADES, a administração direta. E nós, então, nesse aspecto, ele se fortaleceu. A dificuldade que nós tivemos foi essas aí, e a dificuldade também que teve, que não havia uma lei que pudesse licenciar o sindicalista para poder ele atuar, porque ficaria difícil. Então, a gente conseguiu na lei uma licença de algumas pessoas para que pudesse estar à frente do sindicato e poder ajudar na organização. A dificuldade toda foi montar uma entidade nova, precisava filiar, né? Essa forma aí que a gente já sabe. Mas houve muita adesão. Não havia cisma, assim, como eu falei, de direita e esquerda. Não, a gente conseguiu unificar todo mundo. Dentro da diretoria, quando eu fui presidente-diretor, havia gente de todos os matizes, assim, mas todo mundo trabalhava junto, sem problema. Antes do sindicato ganhar musculatura, qual era o maior erro que vocês viam na organização dos servidores? Antes do sindicato ganhar essa musculatura aí? Olha, era dispersão, era desorganização, como é que era? Não, num primeiro momento houve assim, muito apoio até, um sindicato, uma entidade nova, houve uma adesão significativa. O que acontece dentro do serviço público é o seguinte, e hoje talvez mais forte, é que tem os chamados cargos comissionados. Eles estão vinculados mais à parte patronal, né, vamos dizer assim, com os dirigentes de Estado, aí, os secretários de governo, que são indicados por ele, tudo. Então, para fazer o movimento ficava difícil, porque eles estavam compromissados com o Estado e não com o servidor. Então, havia essa oposição. Mas isso não impediu de... Teve greve de fome, teve, no caso do Detran, teve o companheiro Alexandre, ele chegou a fazer greve de fome para a reivindicação, então havia um movimento muito efervescente, que, aliás, refletia, naquela época, o fim da ditadura militar, uma situação geral dessa movimento estudantil forte. Então, havia uma efervescência assim, política muito grande, de reivindicação, de lutas, de mobilização, para tentar... E um período também de inflação muito alta, que corroía muitos salários. Então, tudo confluiu para haver essa necessidade de buscar... Às vezes, um dia a inflação já passava de 1%, né?
Era muito difícil. Então, a gente lutava por reajustes salariais. Tinha database, né? O salário era corroído mês a mês, né? Você tinha que pegar... O pessoal fazia muito assim, quando recebia o salário, procurava comprar dólar, tudo para manter o poder, né, de aquisitivo do salário, ou então gastar o mais rápido possível, fazer a feira do mês ou no supermercado. Para a inflação não corroer, né? Exatamente. É um período dramático aí, né, do Brasil, né? De inflação, às vezes, superior a 1% num único dia. E a gente brigava muito para conseguir uma política salarial, porque toda vez que houvesse reajustes mais rápidos, uma política de reajuste para que a inflação não corresse o salário. E a gente conseguiu muita coisa, plano de assistência médica, vale-refeição, enfim, eu acho que foi bastante positivo. Perfeito. O que você considera o DNA do Sindipúblico? Negociação, mobilização, formação política, base, jurídico? Tudo isso. Tudo junto. Tem que ter esse conjunto. Você tem que ter negociação, tem que ter mobilização. O sindicato é para lutar, não tem outra alternativa senão. E o problema todo é o seguinte, que hoje, como essa polarização que existe, o trabalhador, às vezes, é levado a achar o seguinte, porque o sindicato são pessoas assim que não trabalham, que não... Tem uma imagem muito negativa do sindicato. Mas eu pergunto, quem é que vai te defender? É o político que vai defender o servidor ou o trabalhador de maneira geral? O trabalhador ele tem que apoiar o sindicato, fortalecer a luta, não tem outra alternativa. É a forma de representação dele. Sozinho ele não vai chegar a lugar nenhum, não.